Paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Michel, trazendo mais uma reflexão para as nossas vidas. A palavra que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, que diz assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Amém? Somente até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Que o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Precisamos ouvir a sua voz. Que tudo, Pai amado, dito aqui, que venha de Ti. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Vá ao encontro, Pai, a cada pessoa que vai escutar essa mensagem. E que o Senhor possa falar profundamente com meu irmão e com a minha irmã. Sim, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, ir ao encontro a todos os pedidos de orações, a todas as necessidades, que o Senhor possa entrar com cura na vida daqueles que estão clamando, Senhor, por Ti, que estão enfermos, precisando, Pai amado, que o Senhor intervenha nessa situação. Então, meu Deus, eu quero colocar aqui nas Tuas mãos, Pai, todas essas pessoas, que o Senhor venha trabalhar grandemente, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus amado, entrar com providência na vida de todas as pessoas. Sim, Pai, trabalha na vida daquele que está afastado dos seus caminhos, que se encontra fraco. Sim, meu Deus, que o Senhor possa dar um renovo espiritual para esta pessoa. Vai trabalhando em todas as famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Trabalhe nos casamentos. Que o Senhor possa, Pai amado, tirar toda a contenda, toda a armadilha de Satanás. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar este casamento, que o Senhor venha restaurar esta vida, este homem, esta mulher. Sim, meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, também libertar aquelas pessoas que se encontram presas, que se encontram perdidas no mundo das drogas, no cigarro, no álcool. São tantas as prisões, Pai amado, que tem feito o seu povo sofrer, se afastar, se perder. Então, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa libertar essa vida hoje, em nome de Jesus, Pai. Visita os hospitais. Que o Senhor possa, Pai amado, trabalhar na vida dessa pessoa que está internada, que está numa UTI, que está desenganada pelos médicos. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, levar vida neste lugar. Vai trabalhando, Senhor, na vida daqueles que estão num orfanato, num presídio, numa casa de recuperação. Trabalha na vida daqueles que estão nas ruas, que não tem para onde ir. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai.
Que o Senhor possa, Pai amado, entrar com providência na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra do Senhor, no livro de Jonas, é uma palavra bem conhecida, onde Deus, ele deu a ordem para que Jonas fosse até Nínive e anunciar a sua palavra contra aquela cidade. Mas Jonas, ele desobedeceu ao Senhor e ele tentou fugir de Deus, indo na direção oposta. Foi aonde Jonas pagou a passagem numa embarcação, em um navio, e tomou outro destino, outro rumo da vontade de Deus. Aqui nós podemos ver que sempre que nós desobedecemos ao Senhor, não adianta, para onde eu for, não adianta eu fugir, eu tentar me esconder. Sempre o Senhor está com os olhos na sua vida. Seja aonde você estiver, seja que você esteja na igreja ou fora da igreja, Deus, ele sabe de todos os seus passos. E o Senhor, ele tinha um chamado, ele tinha um plano para Jonas. Mas Jonas, ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Se nós analisarmos aqui a vida daquele capitão daquele navio, dos marinheiros, ele deixou Jonas embarcar, porque Jonas havia pagado a passagem, mas ele não sabia quem era Jonas. E de repente, durante aquela viagem, uma tempestade atingiu o barco e quase causou um naufrágio. Quase aquele barco não prossegue, ele afunda. O capitão daquele navio, ele não teria como saber quem era aquele homem e nem controlar quem subia ou não no navio, pois alguém que pagou a passagem estava apto a viajar. Porém, o capitão, ele tinha o poder de decisão muito importante: controlar quem permanecesse no navio. Esse tipo de decisão talvez seja uma das mais difíceis de saber tomar corretamente, pois em todas as áreas de nossa vida nós temos um grande conflito chamado tempo. E se nós não agirmos no tempo certo, podemos se prejudicarmos. Se nós agirmos antes, podemos ter um pré-julgamento. E se nós demorarmos a agir, nós corremos o risco de termos o nosso barco afundado, destruído. Muitas das vezes, as pessoas, elas pregam que Jonas causou aquela tempestade. Mas na verdade, como nós lemos aqui na palavra, a tempestade, ela foi causada por Deus. Engraçado, né? Às vezes isso pode parecer contraditório, porque volta e meia nós oramos para Deus que Ele acalme alguma tempestade em nossa vida.
Só que não percebemos que o próprio Deus, ele pode ter causado aquela tempestade. As tempestades, elas podem ser causadas por muitos fatores. E na maioria das vezes nós corremos direto para o auxílio de Deus, porque nós sabemos que o Senhor, ele pode acalmar. Mas uma pergunta fica no ar: quem pode acalmar a tempestade causada por Deus? Na maioria das vezes, não temos como saber quem sobe no nosso barco. E muitas das vezes deixamos pessoas erradas. Talvez por uma pregação bonita, talvez um cantor, talvez o seu dom já credencia a pessoa, talvez se ela é uma pessoa de boa família, uma pessoa inteligente. Então, são inúmeros fatores que faz aquela pessoa subir no nosso barco. Talvez você está passando por uma grande tempestade e se perguntando: o que eu devo fazer? E naquela tempestade, você vê que eles jogavam muitas coisas para fora do barco durante a tempestade. O maior erro daquele capitão não foi ele ter deixado Jonas subir no navio. Ele não tinha como saber. Mas o maior erro dele foi, depois de ter descoberto o motivo da tempestade, ainda assim ele tentou remar para a costa e isso quase custou o navio. Não podemos agora julgar o capitão por essa atitude, porque esse processo é muito difícil, pois geralmente as coisas que temos que jogar do nosso barco, geralmente elas são muito valiosas para nós. E aqueles homens, eles estavam jogando tudo para fora. E com certeza aquelas coisas tinham um valor. Então, decidir quem permanece em nosso barco, isso é uma decisão que envolve compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes não só para a nossa, mas também para a vida de outras pessoas, as que permanecem conosco no barco e as que precisam sair do barco. Tirar uma pessoa do nosso barco é uma situação muito difícil, até porque geralmente nós esquecemos de que o fato de tirarmos alguém do navio não significa acabar com essa pessoa, mas muitas das vezes é necessário tirar alguém do barco para promover um crescimento e uma experiência determinante dessa pessoa com Deus, pois mantendo alguém escondido em nosso porão, estamos privando algo maior na vida desse alguém, e limitando apenas a ficar dormindo enquanto o barco navega. Então, para os líderes, isso nos ensina que o sucesso de um capitão é medido por manter a embarcação navegando enquanto identificamos o chamado de Deus para cada um dos nossos tripulantes. Seja isso em dias tranquilos ou em grandes tempestades. Uma coisa é certa: se Jonas ele não tivesse sido jogado, muito provavelmente hoje nós não conheceríamos uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Então que fique uma lição para nós. Nem toda tempestade que vem na nossa vida, ela vem para causar ruínas, ela vem para um crescimento. Saiba que o Senhor, Ele pode ter causado essa tempestade na sua vida, para que você esteja dentro da vontade de Deus. Assim como Jonas. Jonas
ele não deu ouvido à palavra do Senhor e seguiu na direção contrária. Aquela tempestade, ela veio na vida de Jonas para que Jonas voltasse para os caminhos do Senhor. Muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. As tempestades, elas vêm para nos dar direção e não para nos destruir. Saiba que o Senhor, Ele tem o controle de toda a situação. E na hora certa, Ele vai acalmar essa tempestade. E você vai estar dentro da vontade do Senhor. Amém? Reflita nessa palavra e compartilhe, para que Deus ele possa abençoar muitas vidas através de você. E se você quiser receber uma mensagem no seu WhatsApp, pode me adicionar. Meu número é 011 959 10 5432. Fique com Deus, na paz do Senhor.